paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui novamente para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Nesse primeiro trimestre, todos nós já sabemos, nós estamos tratando sobre alguns assuntos, nós estamos combatendo ou orientando os irmãos com relação a algumas heresias, e elas sempre vêm, e hoje tem uma nova roupagem, então nós estaremos falando sobre elas. Nós estamos estudando a defesa da fé cristã. E hoje, meus irmãos, nós estaremos na sexta lição, ou seja, a lição número 6, que fala sobre o filho é igual com o pai. Amém? Vamos iniciar. Eu tenho certeza que muitas coisas nós precisaríamos falar a respeito deste assunto de hoje, mas que isso vai edificar muito a cada um de nós. Meus irmãos, muitos erros doutrinários, eles poderiam ser evitados facilmente no entendimento sobre o pai e o filho, principalmente quando se refere a Deus, que é o nosso assunto. Nós poderíamos falar de pai e filho no nosso conceito humano, mas por enquanto ainda não. Nós estamos falando de pai e filho no conceito de Deus, no que se refere a Deus. Então, nós precisamos entender, meus amados, que basta que você se permita perceber que quando se refere ao Filho, ou seja, quando se refere a Jesus, se refere ali a um título. Nós já temos falado disso com os irmãos. É um título e não a uma descendência, como nós os humanos. Meu filho até se parece comigo, mas não sou eu, ele é uma outra pessoa. Ele tem atitudes isoladas. Já que quando nós falamos e nos referimos ao Filho de Deus, não. Tá? Aqui não se refere a uma descendência, se refere a um título. Hoje nós aprenderemos sobre as heresias, meus amados, que atacam a afirmação da Escritura de que o Filho é igual com o Pai. Ok? Então, muita atenção. Nesta aula nós traremos muitos esclarecimentos aos irmãos. Mas para iniciar é preciso aqui também acrescentar aos irmãos que os judeus, eles aguardavam ali um rei político para Israel, não é verdade? Eles estavam passando por muitos problemas, muitas tribulações, muitos confrontos, então eles aguardavam ali um rei político para libertar Israel das coisas que estavam acontecendo materialmente, fisicamente ali com eles. E esse rei, ele deveria vir ali para lutar contra tudo isso com mãos fortes, meus irmãos. Ele libertaria o povo de toda a opressão do governo terreno, toda a opressão pelas quais eles estavam ali passando. Mas como nós, que aqui estamos hoje, depois desse tempo todo passado, sentadinhos, aprendendo, ouvindo, como nós assim, então sabemos, ele veio para nos ensinar, na verdade, o caminho da nossa verdadeira morada. Ele veio nos resgatar espiritualmente desse mundanismo que nos é apresentado hoje, era apresentado naquela época. O mundo, todos nós sabemos que ele jaz no maligno, não é verdade? E embora tudo o que tenha feito, embora tudo que ele tenha feito e declarado, é claro, eles não creram. E assim, Jesus ele deixa isso muito claro, lá em João 10, 25 e 26, quando ele diz que as obras que ele está fazendo, ele as faz em nome do Pai dele, e que elas testificam a respeito dele. Mas mesmo assim, os judeus o rejeitaram. Desta forma, meus amados. Mas para nós, meus irmãos, fica muito claro hoje o sentido espiritual da sua vinda e do seu reino. E naquela época também para muitos ficou claro isso. Mas vejam que a continuação lá no versículo 27, do versículo 27 até o versículo 29, dizem que as ovelhas são do Pai e ao mesmo tempo são do Filho. Isso está lá em João, no capítulo 10, de 27 a 29. É o segmento do texto que nós estamos lendo aqui. Estamos falando para os irmãos. E diante disto, meus amados, surge naturalmente, ali no versículo 30,
eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um só. E isso, meus irmãos, não aponta apenas para um mesmo propósito. Não é apenas um mesmo propósito, mas também para uma mesma natureza divina. Eu e o Pai, nós somos um. Ele não diz somos uma só pessoa, como muitas pessoas querem ouvir por aí. Não, ele diz nós somos um. Ou seja, isso significa que eles são uma só pessoa, mas em essência, em substância, meus amados. Portanto, as duas pessoas, elas não se misturam. As duas pessoas não se misturam. Eles são, na verdade, uma única essência. Pai e Filho, uma única essência. E assim, juntamente com o Espírito Santo, nós temos aí a revelação do Deus triuno, que muitos não creem desta forma. Portanto, a expressão eu e o Pai somos um significa não apenas, meus irmãos, a unidade de propósito na redenção, mas também a verdade de que o Pai e o Filho possuem igualmente a natureza divina em toda a sua plenitude. Ou seja, um único Deus, embora se apresentando em duas pessoas diferentes, mas um único Deus. Ok? Ao dizer eu e o Pai somos uns, Jesus ele estava afirmando explicitamente a sua igualdade com o Pai. E hoje nós estaremos falando sobre a subordinação que eles querem impor a Jesus, querendo dizer que ele é um Deus menor. Isso não existe. Ele estava ali sendo muito explícito, afirmando a sua igualdade com o Pai. E a reação dos judeus diante desta afirmação comprova que este é o único sentido, meus irmãos, correto dessa expressão, é a única maneira de se interpretar ela, porque eles pegaram em pedras para apedrejarem a Jesus, não pelas obras que ele fazia, tudo isso era visto, mas pelo que ele falava, porque ele se colocava como igual a Deus. Eles criam em apenas um Deus, portanto eles não criam que Jesus era Deus, como nós já temos ensinado nas aulas anteriores, cada aula num sentido específico, como está sendo também esta aula de hoje. Na visão humana, meus amados, como poderia um homem mortal se equiparar a Deus? Seria o natural pensar dessa forma. Porém, Jesus reafirma tudo isso. Ele reafirma dizendo que o Pai está nele e que ele está no Pai. Versículo de 34 a 38 nos traz dessa maneira. Mas vamos lá, prosseguindo. Meus irmãos, nós sabemos que um dos maiores anseios do ser humano é conhecer a Deus. Não é verdade? Eu quero conhecer a Deus, tenho certeza que vocês querem conhecer a Deus. Mas a Escritura ela é muito clara com relação a isso. Ela deixa muito claro que isso se dará através de Cristo. Lá em Mateus 11, 27, onde Jesus diz assim, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Nenhum homem conhece o Filho senão o Pai, e nenhum homem conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Entendam, meus amados, portanto, que olhar para o que nos apresenta Cristo é estar olhando e vivendo conforme o desejo e a revelação do Deus Pai, de Deus Pai. E isso não é triteísmo. Ou seja, isso não é crer em três deuses diferentes. Nós cremos em um só Deus. Porque Deus Pai, meus amados, é a pessoa divina de Deus Pai. Deus Filho é a pessoa divina de Deus Filho. E Deus Espírito Santo é a pessoa divina de Deus Espírito Santo. Os três, um único Deus. Portanto, é tripessoalidade, o termo é exatamente isso. São três pessoas divinas que formam um único Deus. Simples. Não é triteísmo, não são três deuses diferentes. E é importante, meus irmãos,
entender também que o Evangelho de João, ela é a obra literária mais importante da história da humanidade. Nenhuma outra obra no mundo foi tão vertida e distribuída no mundo como o Evangelho de João. Nós precisamos estar cientes disso. E este Evangelho, meus irmãos, ele foi escrito no final do século I, quando os outros evangelhos já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. Inclusive, para um adicional para os irmãos, os outros apóstolos já estavam inclusive mortos, e mortos, meus irmãos, pelo viés do martírio. É desta forma. Então, entendam que João, quando ele escreve esse evangelho, ele escreveu naquele período que nós já conversamos anteriormente nas outras aulas com os irmãos, tá? Quando as heresias do gnosticismo vinham, né? E ela veio e, por fim, quase devasta a igreja do Senhor no século I. O gnosticismo, meus amados, era um ajuntamento da fé judaica com a filosofia grega. Nós já falamos sobre isso, inclusive na nossa primeira aula, na nossa segunda aula deste trimestre. Ela veio, essa mistura da fé judaica com a filosofia grega, em um período em que a helenização ela dominava o mundo. Tá? Um dos seus pilares era o dualismo, como nós já mencionamos também nesta segunda aula. E assim eles negam as três doutrinas do cristianismo: a criação, a encarnação e a ressurreição. A criação, a encarnação e a ressurreição. Quando nós falamos desta forma para os irmãos, meus amados, nós precisamos entender que na mente do grego era impossível que Jesus Cristo fosse Deus e fosse homem ao mesmo tempo. Era impossível. Eles pensavam que se Jesus tinha um corpo, vejam bem, se Jesus ele tinha um corpo, e sendo o corpo matéria, sabe-se que a matéria é ruim, o nosso corpo ele é mau, a matéria é má. Então Jesus não poderia ser bom. Logo, meus irmãos, não poderia ser Deus. É uma lógica para quem enxerga da maneira como eles enxergam. E assim eles começaram a negar a divindade de Jesus Cristo. É desta forma. E devido a tudo isto, todos esses fatores, João escreve este evangelho. Ele escreve para provar que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem, meus amados. Amados, Deus ele não deixou de ser Deus ao encarnar o Filho. E não deixou de ser homem também ao retornar para o Pai. Mas ele teve o seu corpo transformado da mesma maneira que ocorrerá conosco. É desta forma que nós precisamos entender, meus amados. E assim, João, inspirado por Deus, ele vai e descortina este palco da história e assim ele nos apresenta Jesus. Ele traz Jesus da seguinte maneira, meus amados. Quando ele fala em João 1:1, em princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E prossegue, meus amados, nós podemos ir muito longe com isso. Este estava em princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Dessa maneira, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilhava nas trevas, meus amados, e as trevas não o compreenderam. E aí chegamos no versículo 11 e 12, que diz assim, que ele veio para os seus, e os seus não o receberam. E isto é fato, todos nós sabemos. Mas os muitos que o receberam, a eles ele deu o poder de se tornarem, meus amados, os filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Entenda, meus irmãos, portanto, que o Deus verdadeiro é um só, mas formado por três pessoas divinas. E nós sabemos que, é claro, sabemos que pela lógica
humana, é muito difícil de entender essas coisas. Mas como nós já dissemos, pela fé nós entendemos, pela fé nós aceitamos, pela fé nós cremos. Porque a fé, como todos nós sabemos, ela precede a razão, como diz Agostinho, entre tantos outros pais da igreja que nos explicam sobre essas coisas. Mas vamos lá, meus amados, vamos ao texto sugerido. Está em João 10, de 30 a 38. E nós já começamos, já entramos nele, eu e o Pai somos um, já falamos alguma coisa a respeito para os irmãos. Então nós não vamos ler novamente, nós vamos prosseguir. E com isso nós já precisamos entrar no primeiro assunto. Senão eu me pego aqui na continuação das explicações e não cumpro o cronograma da nossa revista de estudos. O primeiro assunto fala da doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Aqui nós falaremos muito sobre o Antigo Testamento, falaremos também sobre o Novo Testamento, coisas que nós já mencionamos, já comentamos com os irmãos. Espero conseguir deixar claro para os irmãos a respeito dessas coisas. Irmãos, vamos lá, vamos voltar um pouco no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, meus amados, se emprega dois termos para a palavra filho. Em hebraico é ben, ok? Em hebraico é ben, que significa o quê? Neto, membro de um grupo, entre tantas outras coisas. É muito vasto esse termo em hebraico ben. E em aramaico é bar, ok? Bar. Porém, o termo em hebraico é muito mais amplo, como eu acabei de falar para vocês. Ele faz referência à cria de animais, faz referência a bruto de árvore, a ramos de árvore, como a gente pode ver em Gênesis 49, 22, onde diz que José é um ramo, né, bem, ou seja, um ramo frutífero, não é verdade? Ele é um ramo frutífero junto à fonte, é isso que diz o texto. E que esse ramo corre sobre os muros, é dessa forma. É usado também para um grupo como se fosse filhos de Israel, filhos de Sião. Nós vemos isso lá no Salmo 149, no versículo 2. Temos também filhos da Babilônia, lá em Ezequiel 23:15, sempre com esse mesmo termo, ok? Sempre com esse mesmo termo. Já quando nós vemos no Novo Testamento, quando nós percebemos isso no Novo Testamento, nós vemos que existem cerca de 10 termos gregos usados para filho. O ios é o primeiro deles, que fala sobre filho, que ele aparece 379 vezes, se não estou enganado, pelas leituras que eu fiz aqui, e ele consta em quase todos os livros do Novo Testamento, exceto Efésios, as epístolas pastorais, Filemão, 3 João e Judas. Em segundo lugar, meus irmãos, nós vemos o termo teknon. Ele aparece 99 vezes e ele é usado como filho, criança, ok? Criança, filho, pequeno. Em terceiro lugar, paidion, ou seja, criança pequena. Esse aparece 52 vezes apenas. Agora, as demais que têm o mesmo significado, eles são poucas vezes mencionados, muito poucas vezes mencionados. Mas voltando um pouco lá no Antigo Testamento, para que a gente possa encaixar tudo isso, no hebraico ali, quando se lê a palavra Ben Elohim, isso se refere a seres poderosos, lá no Antigo Testamento, ou seja, seres angelicais, ok? Conforme nós podemos ver lá em Salmos 29:1, Salmo 89:6, então são seres angelicais. Já no aramaico, Bar Elohim tem um significado um tanto quanto incerto, ok? Vocês vão perceber isso agora, ele é um tanto quanto incerto porque se refere também a deuses estranhos. Vamos Daniel 3:25, né? Daniel 3:25, que diz assim: aí ele respondeu e disse: ora, eu vejo 4 homens, né, soltos caminhando no meio do fogo e eles não têm ferimentos.
E a forma aqui que ele fala que é semelhante ao Filho de Deus. Só que quando ele fala semelhante ao Filho de Deus, está com o D minúsculo, ou seja, pode ser entendido como o Deus de Israel ou como um Deus pagão. Quando nós falamos naquela época, naquela localização, eles adoravam ali deuses pagãos, então nós podemos ter esse entendimento. Então é o que traz esse duplo entendimento para esta palavra. Bar Elohim, meus amados. É dessa maneira. Há também quem entenda que poderia ser um anjo, né? Mas todos nós sabemos que Deus ele nunca chamou anjos de filhos, né? Os anjos não são considerados filhos de Deus e nem chamados por ele desta maneira. Amados, o conceito de filhos de Deus no Antigo Testamento é através de uma aliança, ou seja, através de um concerto que vem de uma maneira coletiva. Isso fica muito claro lá em Oséias 1, no versículo 11, porque o devoto, meus amados, naquela época, ele não ousava em hipótese alguma se apresentar individualmente como filho de Deus, seria apedrejado. Sequer eles ousavam chamar Deus de Pai. Inclusive, os muçulmanos, meus amados, eles se prostram diante de Alá como sendo escravos. E eles dizem ser blasfêmia chamar Deus de Pai. É desta maneira, é este o pensamento deles. Eles não foram restaurados por Cristo, eles não estão em Cristo Jesus, eles não recepcionaram a Cristo. Já quando nós falamos aqui no Novo Testamento, esta é uma filiação por adoção e é individual. Não é, o seu pai não vai levar você, não vai levar seu irmão, seus netos, não. É uma adoção individual. Nós podemos ver isso claramente lá em Romanos 8,15. Né? Com o sacrifício salvífico no Calvário, Deus nos concedeu que nós recebêssemos a adoção como filhos de Deus, né? Como seus filhos. E por sermos filhos, ele nos enviou o Espírito Santo de seu Filho ao nosso coração. E este Espírito clama, Abba, Pai. Nós vemos isso lá em Gálatas 4, 5, 6, fica muito claro. E é maravilhoso isso, meus irmãos. É maravilhoso. Então, ocorre que quando no Novo Testamento se usa o termo Filho do Homem, isto implica, se referindo a Jesus Cristo, isto implica em igualdade, meus amados. Igualdade. Não implica em submissão. Eu sou um filho, como homem que sou, tenho que ser submisso ao meu pai. Meus filhos têm que ser submissos a mim. Aqui não. Quando é usado o termo filho do homem, isso implica em igualdade, em essência, em substância. Mateus 23, 29 a 31. Fica muito claro isso. Este termo, meus amados, é aplicado a Jesus e apenas a ele, como Filho de Deus, ou seja, diz respeito à sua natureza divina, ok? Mas, como nós já falamos muitas vezes, é mal interpretado. Mal interpretado. Por quem? Por religiões não cristãs, como o islamismo, entre tantas outras. Eu não vou mencionar uma por uma, que nós temos uma lista muito grande dessas religiões que não aceitam desta maneira e interpretam errado o texto bíblico. Mas para os muçulmanos, vamos falar para os muçulmanos, a respeito deles. Para os muçulmanos é uma blasfêmia Deus gerar filhos. É uma blasfêmia Deus gerar filhos. Dentro dos nossos padrões de reprodução humana. E isso, meus irmãos, que fique claro, se nós tivéssemos essa mesma visão deles, nós também rejeitaríamos. Tá? Se nós tivéssemos em nós essa caricatura que o islamismo forma sobre essas coisas, nós também não aceitaríamos. Só que nós sabemos da verdade, não é dessa maneira. Deus não gerou um filho neste sentido, no sentido humano. Não gerou dessa maneira, não teve
coito, não teve a relação sexual, nada disso. Eles interpretam que para se ter um filho em carne, há necessidade da relação sexual. Ok? Então vejam, meus amados, que não são só os muçulmanos, nós precisamos falar também, sempre insistindo, parece que a gente bate na mesma tecla, mas não é. É porque eles também pensam dessa maneira, as testemunhas de Jeová. Eles empregam também esses mesmos conceitos inadequados. Na cartilha que eles têm, eles costumam perguntar se haveria condição de você ser seu próprio pai. É claro que não. Se haveria condição de você ser seu próprio filho, meus irmãos, não tem condições. Nós somos de carne, nós somos de carne. O que eles esquecem é que a ortodoxia cristã não ensina que são as mesmas pessoas, são pessoas diferentes, porém o mesmo Deus. E todos nós, meus irmãos, precisamos entender que quando a Escritura se refere ao Filho de Deus, ela apresenta um título exclusivo de Jesus. É exclusivo de Jesus, isso é exclusividade. Da mesma maneira que Pai, vamos supor, eu chamo Deus de Pai, Senhor meu Deus, Pai. Quando eu chamo Deus de Pai, é um título que nós estamos formalizando para Ele, para que nós tenhamos um entendimento entre nós aqui. A Bíblia afirma que com todas as letras, meus irmãos, que o Filho é Deus. Simples, Hebreus 1:8. Mas do Filho diz, né? O teu trono, ó Deus, é para sempre o cetro de justiça, o cetro do teu reino. João 5,17 também, da mesma forma, fala que o Pai trabalha até agora e Ele também trabalha. É dessa maneira, meus amados. E o final do texto de João 5,17 e 18 fala, né? Fazendo-se igual ao Pai. João 5,30 também. Não posso fazer nada por mim mesmo, como eu ouço, eu julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E eles usam esses textos para dizer que Jesus é subordinado ao Pai. João 10:36 também, o Pai santificou e me enviou ao mundo, né? Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis vós, tu blasfemas, porque eu disse, eu sou o Filho de Deus. Meus irmãos, estes aqui, entre tantos outros versículos, tornam falaciosas a teologia unitarista ariana, que tenta submeter Jesus Cristo a Deus. Ok? É dessa maneira. E entre eles estão aí, como eu já falei, as testemunhas de Jeová que batem firme nessas mesmas teclas. Eles afirmam, reafirmam, e o pior, eles saem no domingo de manhã, de porta em porta, com revistas escritas por eles, com uma Bíblia escrita por eles, como nós já falamos. Não é uma tradução normal da Bíblia, é uma Bíblia que foi escrita da maneira como eles interpretaram a Bíblia. Então eles inverteram tudo. Não é uma escritura sagrada, como eu costumo falar para os irmãos. Foi uma escritura que eles fizeram, eles escreveram. A Bíblia dele foi formada e forjada por eles. É dessa maneira, meus irmãos. Portanto, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, quando nós recepcionamos as pessoas em casa. Nós precisamos entender, meus amados, que Jesus, ele é o Filho de Deus, sim. Ok? Ele é o Filho de Deus, sim. Não cair na armadilha deles que diz, né? Jesus, ele é o Filho de Deus, mas ele não é Deus. Nós entendemos que Jesus é o Filho de Deus e ele é Deus de fato. Como sabemos, entendemos também o Espírito Santo como Deus. Esta afirmação deles, meus amados, é o mesmo que você chamar o próprio Deus de mentiroso. É difícil. Nós não conseguimos.
eu leio, estudo, mas eu não consigo achar equilíbrio nessa relação deles com essas coisas. Parece que eles querem engessar Deus. Deus pode tudo. Deus é, meus amados. Deus é. Bom, vamos lá, né? Nós vemos que o próprio Deus, ele afirma isso lá em 1 João 5, de 9 a 12. Fica muito longo para a gente ficar lendo muita coisa, mas pesquisem aí, vocês vão achar 1 João 5, de 9 a 12. Amados, nós precisamos entender também que a expressão unigênito, ou seja, monogênes, ela provém de dois vocábulos gregos, meus irmãos. Dois vocábulos gregos. O monos, que significa solitário, e genes, que seria o primeiro, seria gerar, seria produzir, ou único gerado. É dessa maneira que nós precisamos entender. Então nós vemos isso desta forma apenas 9 vezes no Novo Testamento. Prestem muita atenção para que não haja confusão na cabeça de vocês. Nós vemos esse termo, né, que nós acabamos de falar, de unigênito, apenas 9 vezes no Novo Testamento. 3 delas estão ali em Lucas, quando ele se refere à filha da viúva. Tem Lucas 7,12, também em 8,12. Quando ele fala também da filha única, lá em 9,38. Temos em Hebreus também 11,17, quando ele se refere a Isaac. E outras 5 vezes se referindo a Jesus, lá em João 1,14, 1,18, 3,16 e 18, e 1 João 4, 9 também, meus irmãos. E como nós já vimos na nossa aula passada, a Septuaginta traduziu a palavra Iahide. A Septuaginta, todos vocês já sabem, que foi a tradução da Bíblia para o grego, feito por 72 intelectuais na época, 72 estudiosos que fizeram essa tradução. E essa palavra Iahide, ela traduz-se como solitário ou isolado. Solitário ou isolado. Ou seja, seria assim, o único da espécie, o único tipo. E para entender isso, meus irmãos, basta comparar Isaac. Né? Fazemos uma comparação ali com Isaac. Isaac, meus amados, ele teve como pais Abraão e Sara. Abraão e Sara. Só que ele teve também irmãos. Irmãos por parte de pai, como ele teve irmãos com Agar, e teve também irmãos ali com Quetura. Agar teve um filho e teve também alguns filhos com Quetura. Mas o único unigênito dele era Isaac. Por quê? Foi do seu casamento real, do seu casamento, como é que eu vou dizer assim, do seu primeiro casamento. Isaac foi a promessa de Deus para ele. Então é o filho unigênito dele. E isto está relacionado, meus amados, à ideia de natureza, a ideia de caráter, a ideia de tipo, e não de geração, porque como nós vimos, ele gerou outros, mas aquela era a promessa de Deus para ele. Então o unigênito é ele, ok? Mas ao falarmos, também precisamos mencionar aqui, meus irmãos, ao falarmos ali da geração eterna de Cristo, nós voltamos lá para o Salmos 2, versículo 7, que apresenta Jesus como um filho gerado. E isto é atestado lá em Atos 13, 33, Hebreus 1,5, Hebreus 5,5. E este é o cumprimento, meus irmãos, de outra profecia do Antigo Testamento, lá em 2 Samuel 7,14, Isaías 7,6 também, nós já vimos e estudamos a respeito disso. Porém, a expressão geração eterna surge, vejam bem, meus amados, essa expressão geração eterna, ela surge com Orígenes, um estudioso lá da Alexandria, no Egito, ali próximo a 250 depois de Cristo, aproximadamente isso, e faz esta associação a partir ali de Provérbios 8, de 22 a 24, que diz: o Senhor
me possuiu no princípio de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra, quando não havia profundidades. Fui gerada quando não havia fontes abundantes de água. E aqui, meus amados, eles estão se referindo à sabedoria. Está se referindo à sabedoria. E ele entende aqui a sabedoria mencionada como sendo o nosso Senhor Jesus Cristo. E, inclusive, este contexto ele é abalizado por 1 Coríntios, lá em 1 Coríntios 1, 24. Para que os que são chamados, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, Cristo é a sabedoria de Deus, meus amados. É a sabedoria, então ele entende dessa forma. Mas, vamos lá, como nós já vimos, os arianos, unitaristas, todos norteados ali pelo monarquianismo dinâmico, como nós já estudamos nas aulas anteriores, eles negam a consubstancialidade de Jesus. E o que significa consubstancialidade? Ou seja, a consubstancialidade significa que a substância de Deus está em Jesus. A substância de Jesus está em Deus. Então eles são a mesma pessoa. Nós vemos isso muitas vezes na Santa Ceia. Algumas pessoas pregam de maneiras diferentes, mas isso é outra aula. Qualquer oportunidade nós falaremos a respeito disso com os irmãos. Não vai ser hoje, que eu não quero que se prolongue muito esta aula. Mas vocês entenderam o que é consubstancialidade. Ou seja, a substância estar ali, ter a substância formada ali. Então eles negam essa consubstancialidade de Jesus com relação ao Pai. Ou seja, eles não acreditam que o Filho tenha a mesma substância do Pai. Então, eles reduzem o Filho, meus amados, como eu vou dizer para vocês, eles reduzem o Filho a uma mera criatura, como nós já falamos também em aulas anteriores ali, né? A uma mera criatura. Não vou nem repetir o que eu falei aquele dia, que aquilo já me pesa na cabeça. Mas é isso, sabe, meus amados? Amados, quando a palavra geração eterna se refere a Jesus, isso quer dizer que ele sempre existiu. Isto, meus irmãos, é algo espiritual e envolve a comunicação da essência divina do Pai com o Filho. Diferente de quando a Escritura fala de uma geração humana, meus irmãos, que teve o seu início com pai e mãe, e é física, como nós nascemos. É diferente, totalmente diferente disso. Agora, o que eu quero deixar claro é que tanto a filiação eterna como a expressão usada, geração eterna, já era entendida e ensinada pelos apóstolos, né, ou pelo apóstolo João, nós não estamos estudando ele, pelo apóstolo João, como nós vemos ali no capítulo 14, no versículo 10 e 11, que eu não vou ler também, nós já falamos sobre isso. Então nós vemos ali, ela já era entendida e ensinada por ele. O João já ensinava, então já vem desde o início da igreja primitiva. E tem a sua fundamentação exatamente no texto de Isaías 9,6, no texto de João 17,5, 1 João 4,9 também, deixa eu tentar me lembrar, Lucas 1,35, Mateus 1,20, 2 João, meus amados irmãos, 1,3, João 3,18, Romanos 8,3, Gálatas 4,4, que nós já mencionamos aqui para os irmãos, e com todo o exposto que nós já fizemos, nós vemos que o verbo foi gerado 2 vezes. Ah, é verdade. Ele foi gerado 2 vezes, meus amados. A primeira do Pai em todas as eras. Isso foi intemporal. Isso foi incorporal. Não é verdade? E a outra nos últimos dias.
referindo-se à encarnação. Lembre-se, sem deixar de ser Deus. Simples. Acredito que fica muito simples dos irmãos entenderem, mas se ficar alguma dúvida, podem me perguntar depois, podem me procurar, eu passo mais esclarecimento, passo os livros, passo aulas de outras pessoas para vocês tentarem entender melhor, mas eu acredito que eu consegui explicar da melhor maneira para vocês. E por que nós falamos tudo isso? Porque nós estamos aqui hoje falando sobre a heresia do subordinacionismo, que nada mais é do que se crer que o filho é subordinado ou é inferior ao pai. E como nós já mostramos, ele não é inferior, ele tem a substância, ele tem a essência do pai, então ele é o próprio pai aqui conosco. Só que são três pessoas diferentes. É a pessoa do pai, que é a divindade de Deus, a pessoa do filho, que é a divindade de Deus, e a pessoa do Espírito Santo, que é a divindade de Deus, como nós já explicamos. Agora, esse entendimento deles que o filho é inferior ao pai é difícil, mas nós já falamos também sobre os ebionitas, falamos também sobre os arianistas, e como nós já falamos também dos monarquistas dinâmicos. Quem está na aula pela primeira vez vai estranhar, mas se assistir às aulas anteriores vai perceber isso tudo. Eles estavam ali na era pré-nicena, através de Orígenes. Então, Orígenes ele apresentava ali ideias neoplatônicas obscuras, com muitas controvérsias a respeito. Isso fica muito claro nos nossos estudos, que já vem desde o início do nosso ano letivo. Mas também Orígenes ele apresentava também ideias ortodoxas da igreja, e assim tanto Ário como Alexandre, ou seja, os dois que se opunham nesta relação, nós estudamos isso na aula passada, eles se baseavam, ambos os dois, vamos falar assim, ambos os dois, eles se baseavam em Orígenes. E como pode ser isso, meus amados? Homem espiritual e teólogo, trinitariano, só que também subordinacionista, né, ao mesmo tempo. O que ele queria dizer com estas declarações? Orígenes, meus irmãos, ele foi um grande defensor da fé cristã, mas ele tinha forte afinidade para com a filosofia neoplatônica, e por isto ele foi considerado um herege na igreja cristã, porque ele ensinava que o poder do pai é maior do que o poder do filho, e o do filho é maior do que o poder do Espírito Santo. Simples. Ou seja, existe o subordinacionismo entre eles. O pai manda mais do que o filho manda mais do que o Espírito Santo. E nós sabemos que não é assim. Todos os três, as três pessoas diferentes, a mesma divindade, a mesma substância, a mesma essência, o mesmo Deus. É dessa maneira. Ok? Então nós entendemos que eles têm a mesma essência, o mesmo poder, a mesma glória. Mas hoje, meus amados, o subordinacionismo, ele é o principal movimento que expressa o pensamento ariano. Ele assume publicamente as ideias dos unitaristas antigos, que nós já temos mencionados nas nossas aulas. E estes são as testemunhas de Jeová, mais uma vez falando sobre eles. Não só sobre eles, depois eu vou trazer um resumo para os irmãos aí de todas as heresias que nós vemos e entendemos assim. Então, as testemunhas de Jeová, meus amados, que eles eram no começo trinitaristas, na verdade, na sua origem eles eram trinitaristas, como nós já falamos com o seu fundador, Charles T. Russell, em 1877. E depois, muito pouco tempo depois, inclusive, eles passaram a atacar esse trinitarismo, baseando-se em Ário. Lá em 1882, eles abraçaram a visão de Ário a respeito dessas coisas. Portanto, fica muito claro a teologia defendida por eles de que Jesus não é Deus, mas sim Filho de Deus. E isso, meus irmãos, não tem
sustentação nenhuma, porque o conceito de pai e filho na divindade não tem nada a ver e não deve ser confundido com a reprodução humana que nós conhecemos. Entendeu? Então vou voltar a falar o que eu já falei para os irmãos. Portanto, quando o termo filho se refere a Jesus como filho de Deus, significa a sua igualdade como o Pai em essência e substância. Mas eu vou trazer um argumento aqui de C.S. Lewis, vocês devem conhecer, já ter ouvido falar de C.S. Lewis. Ele foi um dos mais importantes intelectuais do século XX, isso mesmo. Ou seja, também um dos gigantes do cristianismo, foi um profícuo intelectual e autor de um dos maiores clássicos da literatura infantil, As Crônicas de Nárnia, para vocês conhecerem melhor, fica mais fácil. E ele era membro também da Igreja Anglicana, meus amados. E ele fez a seguinte ponderação que deixa claro a divindade de Jesus. Fica muito claro, é por isso que eu vou expor para vocês. Vocês não vão achar isso em lugar nenhum mais nas aulas aí, que vocês possam procurar, mas fica muito claro, ficou claro para mim. Espero que vocês não me sintam agressivo falando isso para vocês. E assim ele prossegue, né? Analisando, ele analisando, né, as afirmações de Jesus, eu vou procurar da melhor maneira explicar para vocês. Ele analisando ali as afirmações de Jesus, ele afirma que ou Jesus seria um mentiroso, ou Jesus seria um louco, ou Jesus seria de fato Deus. E assim ele prossegue, né? Ele prossegue falando: como entendê-lo mentiroso diante dos milagres fartamente comprovados, diante dos inúmeros testemunhos, não somente vindos dele e dos seus, mas também dos judeus que o repudiaram, e da historicidade farta a respeito de tudo o que ele fez. E se ele, já entrando no segundo ponto, né, e se ele não é quem ele pensou que seria, né? Se ele não é quem ele pensou que seria, ele seria louco. Mas como louco, ele continua esclarecendo, diante de tudo que eu acabei de falar para os irmãos, milagres e prodígios, diante da coerência, equilíbrio, se mantendo livre do pecado e tendo a moral ilibada, buscando sempre o amor, a comunhão e a restauração do homem. Isto, meus irmãos, testemunhado por muitos, como nós já vimos. E assim ele prossegue também, meus amados. Lewis, agora ele se refere, ele se refere a Deus, a Jesus, como sendo Deus. Então ele fala assim: agora se ele é o que de fato ele diz ser, é porque ele é Deus, verdadeiro Deus. E aí nos resta apenas nos prostrarmos, como fez Tomé, ao dizer: Senhor meu Deus, meu... Não foi que ele escreveu, meus amados? Senhor meu e Deus meu. E como nós vimos, meus amados, com todo o exposto, ele é de fato Deus. Ele dividiu o tempo do mundo em dois, antes de Cristo, depois de Cristo, todos os seus milagres, tudo o que foi vivenciado naquela época, meus amados. É de fato Deus, não tenha dúvida disso. Coloque-se aos pés de Jesus, renda-se a esta verdade. E para encerrar, meus amados, nós precisamos aprender duas coisas. Uma é a identidade de natureza, que é a relação do pai e filho pela essência. Ok? É a relação do pai e filho pela essência, identidade de natureza. Ou seja, ele tem em si tudo aquilo que o Pai tem. Mateus 23, 29 a 31, já falamos. Ou seja, é um paralelismo. Ou seja, o que um tem, o outro tem. E também existe a igualdade de natureza. Ou seja, são o mesmo Deus. Ok? São o mesmo Deus. Igualdade de natureza. Eles são o mesmo Deus, porém com papéis diferentes em suas atribuições. E assim também o é com o Espírito Santo.
Como vemos no Salmo 45:3, ele é o mesmo Deus, cumprindo cada um a sua parte na relação com toda a criação. Ok? Onde a palavra tem poder para restauração. E é isso que nós buscamos. Nós precisamos ser restaurados em Cristo Jesus e permitir que o Espírito Santo atue em nossa vida, que ele more dentro do nosso coração. E para isso, nós precisamos verdadeiramente buscar, aprender como nós estamos fazendo aqui hoje e nos entregar verdadeiramente a Deus, ou a Cristo, ou ao Espírito Santo, como você preferir. Mas que isso seja uma realidade na sua vida, porque são de fato 3 pessoas diferentes, com a mesma essência, com a mesma substância, meus amados, mesma essência, a mesma substância, formando um único Deus. Então nós precisamos adorá-lo verdadeiramente e buscá-lo incansavelmente. Amém? Que Deus abençoe, uma semana maravilhosa para todos vocês. Muito obrigado pela participação de todos.